Boa noite a todos. E aí, como é que vocês estão? Estão felizes? Vocês estão felizes, querido? Glória a Jesus. Então abra a Bíblia comigo aí em João 3,16. Bem fácil de se achar. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3 e o verso de número 16. Amém? Eu tenho uma palavra para liberar no coração de vocês. Amém? Vamos ler? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vou ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Feche seus olhos, sentado mesmo. Pai, nós te honramos, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Jesus, nessa noite. Senhor, nós somos infinitamente gratos, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, simplesmente para te adorar, Jesus. Pai, que a tua palavra, ela venha, Senhor, com uma revelação, Senhor, com uma rema sobre o coração dos teus filhos, Senhor. Que ela se torne, Senhor, assim como a tua palavra nos ensina, lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada, Senhor. Que ninguém venha sair daqui confundido, Senhor, mas todos possam sair com um pleno entendimento dela, Senhor. Pai, que a nossa alma, Senhor, seja escravizada em Ti, Jesus. Que nesse momento, Senhor, o nosso espírito possa prevalecer, Senhor, sobre toda a verdade, Senhor. Que um espírito de revelação, Senhor, venha cair sobre este lugar, Jesus. E todos nós venhamos aqui hoje aprender um pouquinho mais, Senhor, sobre a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém e amém. Glória a Deus. Igreja, eu quero falar um pouco hoje sobre esse texto, João 3,16. Nós sabemos que é um texto muito conhecido, né? Todo mundo conhece esse texto. Ele é falado, ele está escrito em muitos lugares. Até quem não é cristão ou algo parecido, ele tem um entendimento sobre isso, ele sabe sobre esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a ideia é que eu quero começar abordando aqui uma introdução com vocês, para que nós venhamos entender um pouquinho mais daquilo que Jesus quer falar aqui nessa noite. E nós sabemos que muitos hoje estão se decepcionando com a igreja, simplesmente por ela não ter cumprido com coisas elementares acerca do Evangelho. Coisas simples, coisas básicas, coisas que nós como cristão já há muito tempo ou há pouco tempo, aquele que está há pouco tempo vai aprender essas coisas elementares por primeira, coisas básicas, e aqueles que estão há muito tempo já estão cansados de aprender. Porém nós podemos contribuir para que essa igreja que tem decepcionado muita gente por não ter cumprido essas coisas básicas, a gente pode contribuir, sair daqui hoje contribuindo ou sair daqui não contribuindo. Ou nós podemos então fazer um pouquinho diferente, nós podemos fazer com que essa história venha mudar. Porque como que eu contribuo para que a igreja continue decepcionando o mundo, as pessoas, simplesmente por não cumprir aquilo que é básico? É só nós termos a nossa vinda à igreja como algo muito religioso, como algo normal. Nós entendemos que já passamos muito tempo dentro de um lugar, nós se acostumamos com aquele lugar, ou nós somos criados ali,
ou alguém colocou na nossa cabeça que nós precisávamos de uma ajuda espiritual, que nós precisávamos estar em uma igreja, e nós estamos aqui. E a vinda até aqui, até esse momento, quem sabe fez você perder aquilo que era elementar, aquilo que era básico, aquilo que antes queimava e hoje já não queima mais, aquilo que antes você era faminto por ter mais e hoje em dia tanto faz. Mas a ideia é que nós podemos cooperar para que tudo isso venha a mudar. Nós podemos ser conhecidos diferente, não como uma igreja que decepciona o mundo, mas como uma igreja generosa, uma igreja que realmente vive o amor de Deus na intensidade, aquele amor que constrange as pessoas, aquele amor que verdadeiramente ele não espera nada em troca. É um amor que simplesmente ele se dá, ele é sincero, ele é espontâneo. Ele não está esperando com que venha a ter retribuições desse amor. É aquele amor que nós não estamos esperando que ninguém nos ame, mas o nosso coração queima em nós querer amar. A ideia é que eu venha constranger alguém amor, é que eu venha impactar alguém com esse amor. É que as pessoas olhem para a minha vida e encontrem em mim algo que quando eles forem ler a Bíblia, eles vão achar em Jesus. Porque a realidade é, as pessoas veem que nós estamos se tornando parecidos com Cristo, quando elas começam a conhecer a Cristo, e não a nós. Porque existem pessoas que conhecem a nós, que não conhecem a Cristo. Mas quando elas começam a ter o conhecimento do Filho de Deus, aí ela começa a se lembrar que ela conheceu alguém que era parecido com aquele cara. Aí ela começa a se lembrar que ela teve um encontro com alguém que realmente tinha as atitudes de Cristo, que realmente amava como Cristo amava. Então esse amor generoso, sincero, espontâneo, é que vai fazer com que eu e você que estamos aqui hoje, venhamos apresentar para a sociedade, para todas as pessoas, para a nossa família, para aqueles que estão perto e próximo de nós, que existe uma igreja verdadeira. Amém? Este amor que Deus sente, ou que Ele sentiu, ou que Ele sente pela humanidade, é esse tipo de amor. Tipo, Deus não sente um amor que espera alguma coisa em troca. Já parou para pensar se Deus Ele esperasse alguma coisa em troca de você? Já parou para pensar se Deus esperasse alguma coisa em troca de mim? Ele olhasse para mim e falasse, não, eu vou amar o Jonathan, só que o meu amor vai estar fundamentado sobre a resposta do amor dele. Então conforme ele me amar, então eu vou amá-lo. Então se ele responder o meu amor, então eu vou amar a ele. Mas não, o amor de Deus não está fundamentado nisso. Tanto que a palavra fala que Deus é amor. Literalmente Deus é amor. Então aquilo que existe nele, Ele libera. Isso é espontâneo de Deus. Não tem como alguém conhecer a Deus e não ser atingido pelo amor que há nele. E é esse o amor que Ele sente pela humanidade. Cristo, Ele veio ao mundo para mostrar o que era amor de verdade. Deus, Ele amou o mundo, Ele veio demonstrando. Ele veio fazendo coisas acontecer. Ele veio fazendo milagres acontecer. Ele veio fazendo sobrenaturais acontecer. E muitas coisas aconteceram. E tudo isso era o que? Demonstração do amor de Deus. Ele fez com que uma mulher estéril pudesse ter filhos. Ele fez com que cavalos, cavaleiros, Faraó e todo o seu exército afundasse no mar, enquanto para o seu povo o mar se abriu, eles passaram em terra seca. Deus, Ele fez com que o seu amor fosse liberado de várias maneiras. E se você vê no Antigo Testamento, você vai ter clareza disso. Porém, querido, no texto que nós lemos, chega o momento mais incrível da Bíblia, onde diz que Deus, Ele amou tanto, que Ele não somente demonstrou a distância. Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho. Então Cristo, Ele veio ao mundo para quê? Para demonstrar, materializar o que era o amor de Deus pela humanidade. Que o amor de Deus não é somente Ele trazer uma cura de uma enfermidade. O amor de Deus não é somente Ele abrir uma porta de emprego para você. O amor de Deus não é somente quando você está com saúde.
O amor de Deus não é somente fazer tantas coisas que Deus já fez, porque eu creio que você é um alvo de muito milagre, de muita bênção de Deus, mas a realidade é que esse não é o fim do amor de Deus, é o meio. Acontecem coisas e coisas na tua vida, porém, a Bíblia fala que Cristo, Ele materializou o amor, Ele demonstrou o que? Vindo a este mundo e liberando sobre cada um de nós aquilo que João 3,16 falou. Então Deus, Ele não esperou, querido. Eu falo sempre isso, porque quando eu li um livro, eu não vou me lembrar aqui o nome do livro, mas é um livro incrível. Se eu no final eu lembrar, eu passo para você. Mas ele diz que Deus, Ele amou tanto a cada um de nós, Cristo, Ele participou desse amor de uma maneira tão forte, tão genuína, que Ele não esperou cada um de nós sermos santos para subirmos ao céu, sermos santos para termos o direito, a oportunidade de subir ao céu e se encontrar com Ele. Não, Ele veio a este mundo, Ele desceu aqui, em um mundo corrupto, em um mundo podre, em um mundo cheio de pecado, em um mundo que até o resistiu, mas Ele desceu aqui simplesmente porque Ele te amou, simplesmente porque Ele me amou, porque Ele amou quem está em casa, Ele amou cada um de nós. Cara, isso realmente é uma demonstração de amor. Então o amor de Jesus, Ele não faz acepção de pessoas, amém? Lucas 10 e 25, abra comigo aí. Lucas 10, 25. Diz assim, ó. Lucas 10 e 25. Vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa, espancaram-lhe e foram, deixaram-lhe quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou a um lugar o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou-lhe a uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide bem dele, quando eu voltar pagarei o restante da despesa. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, seja, o amor de Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O amor de Jesus, ele abrange toda a humanidade. Jesus não veio para os bons, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para todo mundo. Jesus veio para aquele que precisa, e aquele que precisa encontra graça, encontra misericórdia. E esse amor que Jesus, ele tem o que? Transferido para cada um de nós. Porque você precisa entender algo, querido, que a nossa maior dificuldade não é amar a Deus. A nossa maior dificuldade é amar o nosso próximo. Se você parar para pensar, Jesus, ele estava dizendo algo muito incrível, porque quando ele veio ao mundo e ele te escolheu, isso foi uma opção para ele. Jesus não precisava fazer isso, você consegue entender? Tipo, Jesus não tinha precisão disso, mas ele veio, ele te encontrou à beira do caminho, porque você era como esse homem samaritano, você estava à beira do caminho, jogado, às traças,
E de repente Jesus te olhou e Ele te escolheu. Ou seja, Jesus escolheu te amar. Ele escolheu te resgatar. E cara, é muito fácil você amar alguém que é gerado em você. Então para uma mãe, para um pai, amar um filho que veio do seu próprio ventre, isso é muito fácil. Por quê? Porque duas pessoas o geraram. Um casal o gerou. Então o casal fica esperando 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não é, Fer? Esperando vir, só para saber a carinha, para saber como que vai ser, será que vai ser igual ao pai, será que vai ser igual à mãe, e aquele amor começa a gerar algo dentro dos pais, e vocês não vê a expectativa daquele momento chegar, e quando chega você fala, meu filho, tipo faz parte de mim. Então você ama e você não tem opção de amar, você tem que amar, tipo saiu de você, é teu, você é obrigado a amar até se não quiser, e não tem como não querer. Porém, querido, você está amando alguém que saiu de você. Agora, quando você vai em algum lugar no orfanato e existe uma criança lá, e essa criança não tem nada a ver com você, não faz parte do teu sangue, não faz parte da tua família, você não conhece, está lá, jogado, vamos dizer assim. Aí de repente você está passando por lá e você decide por opção amar alguém, amar uma criança, amar aquela pessoa que você nunca viu, que você não sabe nem de onde que veio, mas não tem problema, você por opção, você escolheu amar aquela criança. Então esse amor, eu acredito, isso está escrito em 1 Jonathan, capítulo 3, versículo 3, eu acredito que esse amor é maior, porque eu não precisava amar, mas eu escolhi amar. Então Jesus, Ele escolheu te amar. Ele veio e falou, eu vou amar esse cidadão. E hoje você está aqui, amém? Efésios diz assim, ó, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, ou seja, isso veio de uma maneira gratuita. Jesus não cobrou nada de nós. Jesus não está esperando nada em troca. Jesus não está esperando que a gente venha pagar para Ele aquilo que nós recebemos. Não, Jesus nos amou, e Ele foi além. Ele veio, amou, e o que Ele fez? A palavra fala que Ele se entregou. João 10,16 diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, os quais devo da mesma maneira trazer. Eles ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus estava dizendo, ainda existem outros, ainda existem outras ovelhas. Jesus estava dizendo assim, existem outras pessoas, não são somente vocês que estão aqui, eles não fazem parte desse aprisco, mas eu preciso resgatá-los. Jesus estava dizendo que nós deveríamos se preocupar com aquilo que preocupa o coração dele, que nós deveríamos de nos mover segundo aquilo que queima, que move o coração de Jesus, e o que move o coração de Jesus é o amor pelas pessoas, amém? Jesus ama pessoas, e quando o nosso propósito, ele começa a se tornar maior do que aquilo que é para ser, que é nós temos amor pelo próximo, assim como nós amamos a Deus, as coisas já estão em ruínas, querido, porque hoje em dia qualquer coisa vale mais do que uma pessoa. Hoje em dia nós vemos diariamente nos noticiários que vidas e vidas estão sendo ceifadas, às vezes por causa de 10 reais, às vezes por causa de uma discussão, às vezes por causa que não foi com a cara, às vezes por causa de uma droga, por causa de qualquer coisa. Então nós vemos o tanto de valor que hoje tem uma vida aos olhos humanos. Agora, quando nós olhamos com os olhos de Jesus, nós começamos a ver o quanto vale uma vida de alguém que não somente amou, mas se entregou em uma morte, para que todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas venha ter vida eterna. Cara, mas entenda algo, a ideia de Jesus é, vocês como cristãos que já me conheceram, que já foram adotados como filhos, vocês precisam entender que o meu amor e a minha obra não finaliza no meu encontro com você, porque nós achamos assim,
que o nosso propósito se limita em encontrar Jesus e ser amado por Ele, sentir o amor dEle e o amá-lo. O texto diz o quê? O que consiste a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, com a minha alma, com todo o meu entendimento, com a minha força, e também ao próximo como a mim mesmo. Então Jesus falou para aquele perito da lei: você está correto, você está entendendo o que a lei está falando, então vai e faz isso. Ou seja, Jesus estava dizendo: não adianta somente você ser salvo, não adianta somente você me encontrar e você começar a colocar a tua vida em ordem, você exercer o seu sacerdócio. Nós aprendemos muito aqui sobre isso, sobre secreto, sobre quartinho, sobre Mateus 6,6. E nesse momento de pandemia, o que aconteceu? Todos nós perdemos esse prédio, fomos proibidos de cultuar, e cada um foi para dentro da sua casa, fazer o quê? Cuidar do seu sacerdócio pessoal, levantar um altar sacerdotal com a sua família, discipular os seus filhos. Isso é maravilhoso e é bíblico, porém, nós não podemos cair num erro, querido, de achar que a nossa vida está boa, está tudo certo, está tudo bem, eu não preciso de mais nada, porque eu estou queimando dentro de um quarto em Jesus, porque eu estou ali no meu secreto, estou no meu quartinho, Mateus 6,6, o meu sacerdócio está em dia, eu estou lendo a palavra, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou cumprindo todos os preceitos religiosos de uma lei, e achar que tudo se finaliza aí. Não, porque o que adianta eu amar a Deus sobre todas as coisas, e não amar o próximo como a mim mesmo? O que adianta eu transbordar de amor em Deus, mas eu não cumprir o segundo mandamento de uma lei que Jesus coloca junto com o primeiro? Jesus fala: existe uma lei, que é o que? Ame a Deus sobre todas as coisas. Mas existe uma como essa: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu tenho uma revelação em Jesus de quem eu sou, eu começo a me amar verdadeiramente como eu deveria de me amar. Eu não me amo mais como criatura, eu não me amo mais como algo do acaso que veio ao mundo, eu não me amo mais conforme os olhos que eu tinha antigamente, cheio de preconceito comigo mesmo, cheio de indecisões, cheio de tanta coisa. Não, eu começo a me amar com o quê? Com o olhar de Jesus. Eu começo a me olhar da maneira que Jesus me ama, eu começo a me amar da maneira que Jesus me mostrou que eu sou um filho amado, em quem gera prazer ao coração de Deus, amém? Aí Deus fala para mim: agora faz o seguinte, transborda esse amor, você precisa amar o teu próximo como você ama a você mesmo, como eu ensinei como você deveria se amar. Você não se ama? Quantos aqui se amam? Tem gente que não se ama, então hoje você vai se amar, amém? Você precisa se amar, irmão. Você precisa se amar. Quantos aqui chegam em casa, quando vai sair alguma coisa, se olha no espelho, olha, se ajeita? Ninguém se ajeita, você se ajeita? Se você já ajeita, já é um índice de que você se ama, porque você não está afim de sair todo estrambelhado. Então você vai para frente do espelho. Lá em casa é uma briga, e nós não temos espelho lá agora, então é só um espelho do banho pequeno, então é uma briga para ver quem que usa aquele espelho. Nós queremos se ver, e a gente se ajeita para lá, se ajeita para cá. Aí às vezes tem um negocinho só de nada aqui, o que você faz? Você já arruma. Se um fiozinho do teu cabelo, você vê que ali está um friso, você volta para esquentar a chapinha de novo e dar-lhe mais uma, porque você se ama, você quer sair, né, no jeito, né, Cat? A gente se ama aqui, irmão, aqui, você precisa se amar, porque se você não se valorizar, se você não amar você mesmo, você nunca vai entender a intensidade do amor de Deus por você, e você nunca vai conseguir transferir isso para o próximo, amém? Então você precisa começar a se amar, irmão. Você precisa começar a se gostar, porque como que você vai amar alguém se você não se ama? Já parou para pensar nisso? Não há um sentimento maior do que o amor. O amor, querido, ele faz com que todas as coisas prevaleçam. Não há nada maior do que, não existe um sentimento. Já parou para pensar? Quando você gosta de alguém, o que que você fala? O que que você fala para essa pessoa quando você gosta de alguém? Você gosta muito de alguém, o que que você fala? Eu te amo. Não é isso que você fala? Por que que você fala eu te amo?
Porque não existe outro sentimento, não tem outra palavra, querido. Você não consegue encontrar uma outra palavra para você demonstrar o tanto que você gosta daquela pessoa. Então você olha para ela e você fala, love you. É isso que você faz. Você quer demonstrar aquilo que você tem. Então você precisa hoje sair daqui se amando da maneira que Jesus te ama, amém? A Bíblia fala que você é a menina dos olhos de Deus, Ele te protege por isso, Ele cuida de você para isso. A Bíblia fala que você é uma noiva adornada de Cristo, por quê? Porque Ele te olha com beleza, Ele te olha com ornamentos, Ele te olha da mesma forma que o noivo vai se encontrar com a sua noiva. Ele te ama como? Da mesma forma que a palavra diz, esse é meu filho amado, em quem gera prazer em mim. Então quando nós começamos a entender esse amor, nós começamos a compartilhar esse amor, hein? Por que eu estou falando isso? Porque no momento em que nós estamos vivendo, a frieza tem sido tão grande na terra, querido. Nós temos vivido uma frieza tão grande que ninguém está preocupado com mais ninguém. Porque a pandemia ela veio de uma maneira tão forte, e junto com ela veio trazendo uma ideologia que começou a ser implantada na mente das pessoas, que eu não preciso viver mais com ninguém, porque eu aprendi a viver sozinho muito bem. Então o isolamento fez isso com as pessoas, velho. Fez as pessoas somente quererem viver isoladas. Ah não, eu não preciso de ninguém mais para mim viver. Já parou para pensar que algumas pessoas nesse momento sentiram a dificuldade do que é andar sozinho, porque eu senti isso. E não foi só eu, já conversei com um monte de gente. Ontem a gente estava conversando sobre isso, do que a dificuldade de não estar junto com pessoas. Porque eu tenho dificuldade disso. Eu não sei se vocês têm, mas eu amo estar rodeado de pessoas. Aí vem uma situação como essa, eu tenho que ficar isolado na minha casa, sem falar com ninguém. Aí eu tive que viver 120 dias que nós já estamos indo, eu e minha esposa, e nós tínhamos que aprender a se virar lá dentro. Eu olhar para ela olhar para mim, no outro dia olhar para ela, olhar para mim, olhar para mim, olhar para ela, olhar para ela, olhar para mim, e assim a gente ficou assim. Só que isso deu em muitas pessoas um senso, sabe do quê? De que eu não preciso de ninguém, autossuficiência. Eu não preciso mais ter comunhão com as pessoas. Eu não preciso mais estar no ambiente onde as pessoas estão. Você está vendo a dificuldade que nós temos? Tem uma galera aqui, mas com certeza esse lugar poderia estar muito mais cheio do que está, amém? E as pessoas já não estão vindo mais porque elas têm medo de vir. Não, elas já estão acostumadas com o corona. Elas não estão vindo, sabe por quê? Porque a autossuficiência delas acharem que elas não precisam mais participar de um culto físico como esse. Elas não precisam mais do calor humano, não precisam mais do próximo. Ah não, agora eu cultuo em casa, até porque está transmitido ao vivo. Então se eu não for na igreja, agora eu fico na live é até melhor, por quê? Porque eu fico tomando uma Coca-Cola com uma pipoca. Então essa autossuficiência fez o quê? Fez o amor de muitas pessoas se esfriarem. E o que a gente não percebe muitas vezes é que o nosso amor por Deus às vezes não se esfria. Mas se você parar para pensar, o amor por essa pessoa que está do teu lado, como que está? Às vezes o amor por Deus não está se esfriando, mas o amor pelo próximo está. A ponto de eu não ter empatia, de parar para pensar, como que estão as pessoas ao meu redor. A Bíblia fala que Jesus ele estava simbolizado no bom samaritano, e quando ele passou, ele não conseguiu ver aquela pessoa caída daquele jeito, ele teve que ir até ela. Só que a Bíblia fala que existiu dois religiosos, sabe o que é isso? Dois peritos da lei, sacerdotes, homens e mulheres como eu e você, pessoas que vêm para a igreja, pessoas que saem para lá e para cá no dia a dia, passam por tantas pessoas, às vezes não conseguem nem pensar no amigo que antes estava do teu lado, não consegue nem pensar naquele que está na escola, naquele que está no emprego, naquele que está no teu familiar, não consegue mais olhar com um olhar de empatia. A gente vive uma vida hoje tão corrida e tão isolada, querido, que a gente não vê ninguém, não para falar com mais ninguém, a gente somente vive. E empatia é realmente eu ter um sentimento de me colocar no lugar do próximo. E Jesus está nos ensinando isso.
Minha vida não pode passar eu acordar, eu ir trabalhar, eu realizar meu sacerdócio, orar, jejuar, ler a Bíblia, chegar à noite, estar com a minha família, eu ir dormir e no outro dia fazer a mesma coisa. Querido, existem pessoas que estão precisando de você. Existem pessoas que precisam daquilo que você carrega. A vida não é somente nós sentarmos de uma mesa e comer, e comer, e comer, e comer, e comer, e comer aquilo que nos serve. A vida também é de, em algum momento, nós se levantarmos, pegarmos a bandeja e ir servir uma mesa que estão com pessoas famintas, esperando. O que está queimando no meu coração nos dias de hoje é: Jesus está precisando de pessoas que comecem a se levantar e pense: eu preciso começar a servir a mesa. Eu preciso começar a servir, eu preciso começar a compartilhar aquilo que eu tenho. Nós recebemos muito de Jesus. Jesus tem liberado sobre você, Ele tem cuidado de você, tem cuidado da tua família, tem demonstrado o amor que Ele tem. Mas o que você tem feito pelo próximo? Quem sabe você não manda uma mensagem durante o dia, cara. Quem sabe a gente não faz uma ligação. As ligações estão lá, caducam, passam para outro mês no teu plano, e você não liga para ninguém. Então hoje Jesus está lembrando que você não é aquele sacerdote religioso que passou por aquele cara, que você não é aquele levita, mas que você é um bom samaritano, alguém que realmente entendeu o amor que recebeu. Então por isso Ele prontamente quer dar esse amor. Amém? O fato de Jesus se entregar na cruz, querido, não era simplesmente um ato de adoção, era um investimento com a finalidade de receber com lucro a vida dele de novo. Que lucro que era esse? A salvação que hoje você tem. Ou seja, o sangue de Jesus, ele realmente pagou os seus pecados, ele limpou você. Porém, o que te deu a salvação foi a ressurreição de Cristo. Então, quando Cristo Ele ressuscitou, então você recebeu a salvação. Amém? Simplesmente porque a lei dizia que aquele que não cumprisse a lei, ou melhor dizendo, aquele que cumprisse a lei, ele não teria o direito de morrer. Por quê? Porque ele cumpriu a lei. Se a lei fosse cumprida, então essa pessoa não pecava. Então, se ela não tivesse pecado, ela não tinha o direito de morrer. A lei dizia isso. Levíticos 18:5 diz assim, ó: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Sabe o que é isso? Cumpriu toda a lei, então você vai viver por aquilo que você cumpriu, ou seja, não tem morte para você. Mas é por isso mesmo que nós temos a certeza que nós iremos morrer, porque nós já nascemos em pecado. Então, se existe algo que para cada um de nós é certo, querido, é o direito de morrer. Então nós temos o direito de morrer, mas Jesus não, ele não teve pecado, ele cumpriu toda a lei. Então a morte não conseguiu segurar a vida de Jesus. Jesus simplesmente depositou a vida dele, e depois ele resgatou com investimento do que? De salvação, e ele te deu essa salvação gratuitamente, ou seja, ele fez tudo. Ele investiu dele mesmo, pegou dele mesmo, e depois te entregou. Aí o apóstolo Paulo vem dizer assim, em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão separa um animal do outro. Da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Ou seja, ele diz assim, ó: onde está a morte? Ou seja, o inferno, onde que está? Onde que está a tua vitória, inferno? Onde que está, ó morte, ou seja, a separação do ser humano da vida? Onde que está o teu aguilhão? É a ferramenta que separava ali um animal do outro. Onde que está o aguilhão? Para que você separe alguém da salvação, alguém da vida. Onde que está a força do pecado e da lei sobre Jesus? Onde que está? Como que a morte iria conseguir com seu aguilhão separar Jesus da vida? Não tem como, porque Jesus não tinha pecado. Então, querido, isso é sério.
Nós só temos o entendimento do que? Nós somos salvos pela graça, Jesus nos salvou, Ele nos deu isso gratuitamente, amém. Mas olha o que Ele fez para que hoje você tivesse vida, e vida com abundância. Você sabe o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com esse texto? Morte. Como você quer segurar no sepulcro alguém que não pecou? Como quer pegar o teu aguilhão e separar Jesus da vida, se Ele é a própria vida? Sabe o que é isso, querido? Isso daí é amor. Agora olha o texto aqui, Lucas 10, 25. Ele diz assim: certo homem, doutor da lei, ele foi submeter a Jesus à prova e indagou: mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? É o texto que nós lemos. Ao que ele lhe propôs: o que está escrito na lei, como você interpreta? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhes afirmou, respondeu corretamente: vai e faz isso. Aí você sabe o que o doutor da lei falou? Ele fez uma pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus contou aquela outra historinha do bom samaritano, que nós já relatamos aqui. Só que você sabe o que aconteceu? Esse cara aqui, ele foi tão perspicaz, foi tão astuto, que ele fingiu demência. Ele pegou Jesus, falou para ele, ele disse assim: tá, mas quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse quem era o próximo dele. Por quê? Porque o próximo, segundo o entendimento judaico, sabe quem que era? O próximo para um judeu era aquela pessoa de uma nação ou de uma comunidade judaica. Então eram as pessoas que conviviam com ele. Aquele era o próximo para um judeu. Então ele quis dizer: tá, mas quem é o meu próximo? Porque aquele cara não fazia parte, aquele cara não estava conectado à comunidade judaica. Então ele fingiu demência, tipo assim: então esse cara eu não preciso amar. Aí Jesus, ele vem com o entendimento dele, que era amar ao próximo. Ao entendimento de Jesus, era qualquer outra pessoa, não importa nação, religião, cor, etnia, simplesmente alguém com quem você vive, ou com quem você se encontra no meio do caminho. Jesus estava dizendo: você não pode amar somente algumas pessoas. Entenda algo, querido: amar é igual perdão, não é uma opção, você tem que fazer. Consegue entender isso? Tipo, perdão é assim, né? A gente fala o quê? Eu tenho que sentir, então se eu sentir, eu perdoo. Tipo, se eu estiver em um culto onde o chu cair, então o louvor está tocando, eu estou sentindo aquele negócio, eu falo: eu estou quebrantado, estou chorando, então eu vou lá e vou pedir perdão para o irmão, eu vou lá e vou pedir perdão para aquela irmã. Não, não é isso, querido. A gente não sente e perdoa. Na verdade a gente perdoa e sente. Porque quando você perdoa, você sente o alívio do peso que estava sobre os seus ombros. Agora, quando você espera sentir, você nunca vai sentir para perdoar alguém. E amor é a mesma coisa. Eu não posso escolher amar. Eu amo esse, não amo aquele. Eu não tenho convivência com esse, não tenho convivência com aquele. Não, não existe isso. Amar não é uma opção. Eu tenho que decidir amar. Eu preciso decidir amar as pessoas. Eu preciso decidir amar o meu próximo. Eu preciso decidir amar a pessoa que está do teu lado. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Você não pode chegar tão perto, mas olha para ela. Olha para o outro lado agora. Olha para trás aí. Que top, né? Quanto tempo faz você não dar um abraço, querido? Faz tempo, né? Ou vontade de abraçar, querido, vontade de abraçar e se jogar no chão junto aqui, ficar chorando, e alguém depois carregar a gente para casa no final do culto. Mas nem isso a gente pode fazer mais. Só que você precisa amar sinceramente, sem reservas, essa pessoa que está do teu lado. Você precisa acordar amanhã. E na real, irmão, a gente prega todo domingo aqui, para que você faça um monte de coisa para Jesus, para que você renuncie o pecado, para que você faça isso, para que você faça aquilo, e tudo isso é verdade, e você já está cansado de aprender isso. Hoje, eu quero dar um toquezinho na tua consciência, para que quando você acordar amanhã, você também comece a pensar no teu próximo, nas pessoas da tua igreja, querido, nas pessoas que participavam da tua carral, nas pessoas que estavam junto com você.
e hoje já não estão mais, nas pessoas que hoje você não pode mais abraçar, que você não tem se encontrado para fazer aquela mesa top que nem você fazia antes, que você não está conseguindo ter um discipulado, que você não está conseguindo ter um tempo de mesa, um tempo de qualidade. Você pense nessa pessoa e amanhã você mande uma mensagem para ela, que você possa orar, que você possa jejuar, mas que você possa também querer contato com as pessoas. Ninguém vive sozinho, querido. Ninguém caminha muito longe se caminhar sozinho. A gente precisa caminhar com pessoas, e hoje o meu apelo é: essa igreja não pode ser uma igreja religiosa que venha dar um mau testemunho acerca do amor de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja generosa. Nós continuamos com isso ainda pregado em nossos corações. Quando nós iniciamos essa igreja, existia uma frase debaixo da placa dizendo assim, ó: um lugar aonde o amor gera o crescimento, aonde o amor gera o crescimento, em mim com Cristo e em mim com o próximo. Ou seja, esse amor aonde está? Aonde está? Será que esfriou? Será que acabou? Eu não sei onde ele foi parar. Eu sei que hoje nós iremos resgatar esse amor em nome de Jesus, querido. Eu preciso amar as pessoas, eu preciso me doar pelas pessoas, eu preciso sim me preocupar com elas, eu preciso sim perder o meu sono por causa das pessoas, eu preciso sim querer que elas estejam no mesmo lugar que eu estou. Porque como pode Jesus fazia tudo isso, e quando ele voltasse para o céu, ele falasse: a salvação, ela é suficiente para que você viva uma vida bem aqui na terra, mas no céu você não vai poder estar comigo. Já parou para pensar nisso? Se a salvação se limitasse a um lugar físico, e é isso que nós pensamos. Nós amamos as pessoas, mas nós não queremos que elas estejam no mesmo lugar que nós estamos. Jesus não pensou assim. Jesus amou e teve atitude de amor. E a atitude de amor de Jesus é que fez com que hoje você estivesse um dia no lugar aonde Ele está. Amém? Glória a Jesus. Estava com saudade já dessas pregações, querido. Essa pandemia veio tão forte que a gente começou, a dar uma, até dar uma aliviada no povo. Mas você precisa ter um entendimento que se você amar a Deus e não amar o próximo, querido, não adianta de nada. A tua religiosidade é vã. E se você amar o próximo e não amar a Deus, também é vã. Existe uma cruz. Ela é horizontal e ela é vertical. Reino de Deus, cristianismo puro e simples, verdadeiro e com efeito devastador, se resume em eu amar a Deus, mas também amar o meu próximo. Amém? Se coloque de pé. Eu tinha muito mais coisa para falar na real. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando o amor de Deus, ele é gerado em nós, nós fazemos além daquilo que nos foi pedido. E quando nós fazemos isso, o mundo ele é constrangido pelos atos de justiça e generosidade de uma prática que é realizada pela igreja. Olha o que Mateus 5:35 fala. Deus hoje reuniu um povo específico aqui, irmão. Para quê? Para que você seja batizado em amor. Você precisa sair daqui hoje apaixonado por pessoas. Você precisa sair daqui hoje amando pessoas. Você precisa sair daqui hoje querendo convivência, querendo comunhão, orando: Jesus, passe essa pandemia, porque eu preciso me relacionar com as pessoas. Eu preciso transferir aquilo que eu tenho, eu preciso compartilhar aquilo que eu tenho. Olha o que Mateus 5:38 fala. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir a face direita, ofereça a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, então deixe que ele leve
até a capa. Se alguém forçar você a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede e não volte as costas daquele que deseja algo emprestado. Sabe o que a palavra fala? Dê às pessoas aquilo que elas estão pedindo. Quem sabe você não consiga ver a boca das pessoas mexer, mas entenda uma coisa: a alma delas está pedindo algo que você tem e tem de sobra, querido. As pessoas estão desejando aquilo que você carrega, elas estão ansiando por aquilo que você tem. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, Jesus, estou dizendo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus, sobre os bons, e derrama chuva sobre o justo e injusto. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Queridos, nós precisamos sair daqui hoje batizados em amor. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Enquanto o Wes vai cantar um pedacinho da canção antes. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Sim, Jesus. Ele abriu mão de sua glória, santo no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino. Você precisa sair daqui amando pessoas, querido. Você precisa sair daqui amando. Existe algo que Jesus liberou sobre você. Sim, Jesus. Novas sandálias pra suportar o lide, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: Vamos lá? E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no me despedi dos meus pais. Eu
fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou Deus. Vamos lá, igreja. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser eu sou totalmente teu. Say